Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus enviou. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Amém? Eu confesso que quando eu li essa palavra, quando ela vem sempre ao meu coração, eu considero ela uma das passagens mais tristes das Escrituras Sagradas. Porque nós vemos o nosso Senhor, Ele expressando o seu amor por Jerusalém. E quando o nosso Senhor, Ele pergunta quantas vezes Ele quis abraçar o seu povo e quis ajuntar como pintinhos debaixo das asas de uma galinha. Eu imagino como o nosso Senhor estava triste com aquele povo. O próprio Cristo, Ele tinha deixado toda a sua glória, toda a sua majestade. Ele desceu dos céus como homem para salvar justamente aquele povo. Mas quando o nosso Senhor, Ele, desde o ventre de Maria, quando Ele chega aqui na terra, o seu próprio povo se volta contra Ele. E pessoas a qual Ele mesmo veio salvar, tentaram contra a sua vida, mesmo antes dele sair do ventre de Maria. E mesmo após sair, quando o nosso Senhor Ele começa ali nos seus 12 anos a ministrar, quando Ele cresce ali e começa o seu ministério, nós vemos sempre que o Senhor Ele era perseguido por aqueles que justamente Ele estava tentando abraçar e ajudar e cuidar. O nosso Senhor Jesus, quando nós pegamos essa mesma palavra e nós pegamos nos versículos acima, nós vemos que o nosso Senhor estava muito irado, muito chateado na forma como os que eram responsáveis por conduzir o povo e levar Deus ao povo estavam tratando Jerusalém. Mas muitas das vezes Jerusalém estava passando por aquela situação, permitindo que aqueles que eram responsáveis por levar a palavra adulterar, porque eles ouviam mais o homem, procuravam mais do que era segundo o seu coração e não procuravam o amor do Senhor. Imagina o peso dessa palavra do nosso Senhor dizendo: quantas vezes eu quis abraçar todo o meu povo. Nós pegamos isso, igreja, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, quando o nosso Senhor Ele promete para o povo de que Ele enviaria o povo para uma terra boa e rica, e nessa terra eles cresceriam, eles prosperariam, e ali eles seriam um povo que viviam cercados de paz. Mas nós vemos que conforme a história do povo de Israel ali ia se desenvolvendo, conforme eles iam crescendo, sempre quando o Senhor estava disposto a abraçá-los, sempre quando o Senhor estava disposto a abençoá-los, a concretizar esse seu plano de amor, nós vemos sempre que o povo de Israel endurecia o seu coração
e viravam as costas para o Senhor. Sempre escolhiam fazer o que era da sua vontade e se afastavam do Senhor. Sempre quando eles passavam por momentos de dificuldade, eles iam recorrer ao Senhor. E o Senhor, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, concedia a eles o seu pedido de socorro, socorriam. Os tirava de uma situação de cativos, os tirava de uma situação de escravo e os levava de volta para a sua terra. Mas sempre quando o povo chegava no estado onde eles conseguiam andar com as suas próprias pernas, eles sempre se voltavam contra o Senhor. E quando o nosso Senhor ele vem ali, igreja, para salvar justamente aquele povo, o nosso Senhor, em vez de ser recebido com honras, com glórias, com louvores, com adoração, desde o ventre de Maria, ele é recebido. Desde o ventre de Maria, pessoas começam a armar planos para o matar. E quando esse Senhor ele começa a crescer, desenvolvendo o seu ministério, levando palavras de amor, levando as boas novas do reino eterno que ele veio trazer para o seu povo, nós vemos o seu povo rejeitando. Nós vemos aqueles que eram chamados pelo Senhor para levar a sua palavra, o rejeitando e o procurando em suas palavras e procurando em suas ministrações desculpa para aprender, para ceifar a sua vida com medo que eles perdessem o seu lugar. O nosso Senhor, muito chateado, muito irado, ele levanta no meio daqueles homens e começa a corrigir. Mestre da lei, fariseus e porcas, vocês decorem céus e terra para fazer um convertido, e quando faz 2 vezes filho do inferno. E quando nós pegamos esse texto, nosso Senhor ele fica inteiro, só corrigindo. E no final, nosso Senhor, triste, muito triste, imagina o nosso Senhor muito cansado, vendo que aquele povo que ele veio salvar o rejeitando, ele nos deixa essa palavra. Quantas vezes eu quis reunir vocês, eu quis abraçar vocês e colocar debaixo das minhas asas como uma galinha coloca os seus pintinhos debaixo das asas. Quantas vezes eu quis cuidar de vocês, quantas vezes eu quis ser o sustento de vocês, quantas vezes eu quis proteger vocês, mas vocês, por causa dos seus orgulhos, viraram as costas para mim. E quando nós pegamos, igreja, essa palavra, o problema hoje é que quando nós lemos ela só porque o nosso Senhor diz Jerusalém, Jerusalém, nós pensamos que era só para o povo de Israel. Mas essa palavra, igreja, nunca foi tão forte em nossas vidas, nunca foi tanto para nós como é nos dias de hoje. Porque quantas vezes nós fazemos exatamente o que o povo de Israel fez ali, ou fazia naquela época. Nós recorremos ao Senhor em nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de dificuldade. E o nosso Senhor, na sua infinita misericórdia, ele derrama ali da sua graça, ele derrama da sua misericórdia, ele nos socorre, ele nos tira de uma situação de dificuldade, aonde nós mesmos não achamos que nós não queríamos sair. Mas a primeira oportunidade, quando nós começamos a andar com os nossos passos, nós viramos as costas para esse Senhor. Nós viramos as costas para o chamado que o Senhor, ele tinha para as nossas vidas. Israel, igreja, quando o nosso Senhor ele veio, não era para estar em estado de cativeiro. Roma, igreja, estava sob o cativo de Roma. Jerusalém, igreja, estava sob o domínio de Roma. Olha que interessante, o Senhor chamou aquele povo para ser um povo livre, um povo próspero, um povo onde a paz vivia no meio deles. Mas aquele povo estava sendo cativo por Roma, por conta do seu próprio orgulho, por conta da sua própria vontade, por fazer escolhas que agradavam o seu coração, que era mais fácil para o seu coração. E o nosso Senhor, igreja, vendo aquela situação, ele desce dos céus ali para cumprir a sua palavra, para demonstrar o seu amor por aquele povo, assim como o nosso Senhor ele desceu para demonstrar o seu amor por nós. E quando o nosso Senhor, igreja, ele desce ali, ele não é recebido de braços abertos por aquele povo. Aquele povo, igreja, clamava por socorro, pedia ao Senhor socorro, porque eles estavam em estado de cativeiro. Eles tinham que prestar conta de tudo que eles faziam com Roma não tirava os olhos deles, eles não tinham a liberdade de ir e vir. E quando o nosso Senhor desce justamente para salvar aquele povo rejeita o Senhor. E o nosso Senhor, com muita tristeza, ele diz: quantas vezes eu quis abraçar vocês e cuidar de vocês. E quantas das vezes, igreja, o nosso Senhor ele olha para nós da mesma forma e nos questiona. Quantas das vezes o nosso Senhor ele quis nos abraçar? Quantas das vezes o nosso Senhor ele quis cuidar de nós? Quantas das vezes o nosso Senhor ele quis nos tirar dessa vida miserável que nós vivemos longe dele e trazer para perto desse Senhor? Quantas das vezes esse Deus ele quis cuidar de nós de uma forma tão sobrenatural a ponto de arrancar de nós essa preocupação que todos os dias
faz nos sentir fracos. Quantas das vezes o nosso Senhor ele veio até nós para tirar os nossos medos, arrancar esse medo que nos impede de viver, de sermos livres.